Qual a relação fotossíntese e respiração nas plantas? Você já ouviu falar em ponto de compensação fótico e ponto de saturação fótico? Se você já ouviu, parabéns. Se você não ouviu, permaneça comigo até o final desse vídeo que eu vou te apresentar estes conceitos. Fotossíntese, respiração nas plantas, a interpretação deste gráfico e um pouco desses pontos de compensação e de saturação. Pessoal, nesse gráfico nós temos aqui na ordenada taxa do processo e na abscissa luz ou intensidade luminosa. Num primeiro ponto, nós podemos perceber que o processo respiratório, a respiração, ela independe da luz. Então ela é uma reta aqui constante. Já a fotossíntese, ela depende da luz. É um fator externo que interfere no processo fotossintético. Mas por que, professor? Acompanhe. À medida que nós vamos aumentando a luminosidade, a taxa fotossintética vai aumentando. Vale ressaltar que na fotossíntese nós temos o consumo de gás carbônico e também de água. São os reagentes do processo. O gás carbônico vai reagir com a água, na presença da luz, para gerar um carboidrato, como por exemplo glicose, e liberar o oxigênio. No processo respiratório das plantas, o açúcar que foi produzido no processo fotossintético vai ser oxidado, ou seja, vai reagir com o oxigênio e vai formar o gás carbônico e água, tá certo? E claro, na respiração nós temos também a síntese de ATP, que é fonte de energia. Galera, dois pontos muito importantes quando nós comparamos fotossíntese e respiração nas plantas. Este ponto número 1, que nós vamos chamar de ponto de compensação fótico ou ponto de compensação luminoso. O que este ponto me diz? Que a taxa fotossintética é igual à taxa respiratória. No ponto de compensação fótico ou no ponto de compensação luminoso, a taxa fotossintética é igual à taxa respiratória. Ou seja, tudo que a planta produz de matéria orgânica, ela vai consumir no processo respiratório. Então, uma planta mantida no ponto de compensação fótico, ela mantém-se viva, certo? Ela não vai definhar, mas ela também não vai conseguir acumular substâncias de reserva. Ela permanece viva. Outro ponto interessante quando nós falamos no ponto de compensação fótico é falar em plantas heliófitas e plantas umbrófitas. É, professor? O que é uma planta heliófita? É aquela planta dita de sol, que apresenta um ponto de compensação fótico mais elevado. Ela precisa de mais luz, daí uma planta de sol. Já a planta umbrófita, que é uma planta dita de sombra, ela tem um ponto de compensação fótico menor, porque ela precisa de menos luz. Um outro ponto muito importante é o ponto 2. O ponto 2, ele recebe o nome de ponto de saturação fótico ou ponto de saturação luminoso. O que me chama a atenção no ponto de saturação fótico, professor, é que a partir deste ponto, a fotossíntese ela é mantida constante. Observe. Ela é mantida constante. Ou seja, a partir deste ponto, se eu aumentar a intensidade luminosa, a taxa fotossintética não sofre mais variação. Então você não pode, a partir desta aula, confundir ponto de compensação fótico com ponto de saturação fótico. Claro que, a partir do momento que eu saio do ponto de compensação em direção ao ponto de saturação, a
taxa fotossintética, ela já passa a ser maior do que a taxa respiratória. Então, a partir do ponto 1, beleza? Se eu pegar, por exemplo, neste ponto aqui, ó, vamos chamar esse ponto 3. A partir do ponto 3, o que que eu observo? Que a taxa fotossintética, ela é maior do que a taxa respiratória. Então, neste ponto, o vegetal, ele começa a ter o acúmulo de substância de reserva, por exemplo, o amido. Porque o que vai sobrando, ele vai acumulando-se. E a reserva energética nos vegetais, nós sabemos que é o amido, esse polissacarídeo. Agora, uma outra informação também muito importante. Ah, professor, mas se o vegetal for mantido neste ponto aqui, vamos pegar esse ponto, chamar de ponto 4? Vamos. No ponto 4, o que que eu observo? Eu observo que a taxa fotossintética é menor do que a taxa respiratória. Opa! Se a taxa fotossintética é menor do que a taxa respiratória, o vegetal está consumindo mais do que ele produz. E se o vegetal for mantido neste ponto por um tempo prolongado, esta planta, esse vegetal tende a definhar, vai definhando, 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 até morrer. Tá bom? Então, nessa videoaula, nós falamos sobre a relação fotossíntese e respiração nas plantas. Cuidado com o ponto de compensação e o ponto de saturação. Plantas heliófitas, plantas de sol. Plantas umbrófitas, plantas de sombra. Valeu, galera! Ó, inscreva-se aqui no canal. Ative o sininho de notificação! Deixe o seu like, o seu joinha. Valeu, professor. E também, ó, claro, compartilhe com seus amigos que estão preparando para o Enem e para os vestibulares tradicionais. Um abraço do Dedé, bons estudos e permaneça aqui no Dascalos.